A maioria das pessoas acredita que sabemos tudo sobre o universo. Mas e se eu te dissesse que estamos apenas arranhando a superfície? As sondas Voyager, lançadas há quase 50 anos, saíram do sistema solar e descobriram coisas que ninguém esperava. Algumas dessas descobertas desafiaram as leis da física. Outras levantaram questões que os cientistas ainda não conseguem responder. Mas uma coisa é certa: o que elas encontraram lá fora vai mudar completamente a forma como você vê o espaço. Imagine um lugar onde as regras conhecidas da ciência começam a falhar, onde existe uma barreira invisível separando o nosso sistema solar do desconhecido e onde um estranho som misterioso ecoa pelo vazio absoluto. Parece coisa de ficção científica, mas é real. As Voyagers registraram fenômenos inexplicáveis que indicam que ainda sabemos muito pouco sobre o que existe além das fronteiras do nosso pequeno lar cósmico. E o mais assustador? Tudo isso pode estar mais perto de nós do que imaginamos. Se você acha que o espaço é apenas um grande vazio silencioso, prepare-se para ter sua mente completamente transformada. O que a Voyager encontrou lá fora vai te deixar sem palavras. Em novembro de 2023, a Voyager 1, que há décadas atravessa o universo, simplesmente parou de responder. Imagine só, um dos artefatos mais distantes já enviados pela humanidade, viajando pelo espaço interestelar, ficou em silêncio. O motivo? Uma falha de memória no sistema, como se a sonda tivesse esquecido como falar conosco. Isso poderia ser o fim de sua missão histórica, mas os cientistas da NASA não desistiram. Eles passaram meses tentando entender o problema, e com um esforço digno de um filme de ficção científica, conseguiram reescrever partes do código da Voyager remotamente. No final da década de 70, a NASA lançou as sondas Voyager 1 e Voyager 2 com um plano ousado: explorar os gigantes gasosos do sistema solar em uma única missão. Isso só foi possível porque, naquele período, os planetas estavam em um alinhamento raro que ocorre a cada 175 anos. Usando a gravidade de um planeta para impulsionar a viagem até o próximo, as sondas conseguiram visitar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, coletando dados e imagens que mudaram nossa compreensão do universo. As imagens capturadas pela Voyager foram um espetáculo à parte. Pela primeira vez, a humanidade viu de perto as tempestades titânicas de Júpiter, os impressionantes anéis de Saturno e os gelados mundos azulados de Urano e Netuno. Além disso, os dados coletados ajudaram a identificar detalhes sobre a composição atmosférica e a estrutura desses planetas, permitindo previsões mais precisas sobre como eles evoluem. Não era apenas uma viagem de exploração, era um salto gigantesco no nosso entendimento do espaço. O sucesso das Voyagers foi tão grande que sua missão foi estendida além dos planetas, levando-as para os confins do sistema solar. Quando a Voyager 1 e a Voyager 2 passaram por Júpiter no início da década de 80, o que se sabia sobre o planeta ainda era limitado. Mas as imagens e dados que enviaram para a Terra revelaram um mundo ainda mais fascinante do que se imaginava. Entre as descobertas mais surpreendentes estavam os seus anéis, que, embora sejam muito mais fracos que os de Saturno, ainda assim desafiaram as expectativas da época. Além disso, foram identificadas 3 novas luas, ampliando ainda mais o número de corpos que orbitam o gigante gasoso. Uma das maiores reviravoltas veio com Ganimedes, que se revelou a maior lua do sistema solar, superando Titã, de Saturno. Isso foi um detalhe que mudou a forma como os astrônomos classificavam esses satélites. Ganimedes é tão grande que,
se orbitasse o Sol, poderia ser considerado um planeta. Além disso, suas observações mostraram uma crosta rica em gelo e a possibilidade de um oceano subterrâneo, o que levantou novas questões sobre a existência de água e, talvez, de vida em outros lugares do universo. Mas Ganimedes não foi a única lua a intrigar os cientistas. Europa, um dos satélites mais enigmáticos de Júpiter, trouxe evidências de que poderia esconder algo ainda mais surpreendente sob sua superfície congelada. A Voyager forneceu as primeiras pistas, mas o que veio depois só aumentou o mistério. A Voyager revelou que Europa, uma das luas de Júpiter, era diferente de tudo que já havíamos visto. Em vez de uma paisagem repleta de crateras, como seria esperado em um corpo celeste tão distante, sua superfície era incrivelmente lisa, coberta por uma espessa camada de gelo. Essa observação intrigou os cientistas, pois indicava que processos internos poderiam estar moldando o satélite. Rachaduras e padrões na crosta sugeriam que algo se movia sob aquela imensidão congelada, mas o que poderia estar escondido ali? A grande teoria que surgiu a partir desses dados era impressionante. Abaixo dessa crosta gelada, poderia haver um oceano global, mantido líquido pelo calor gerado pelo movimento gravitacional de Júpiter. Se confirmado, isso significaria que Europa tem um ambiente onde a vida pode prosperar, mesmo tão longe do Sol. Na Terra, existem organismos que vivem em oceanos profundos, sem necessidade de luz, sobrevivendo ao redor de fontes hidrotermais. E se algo parecido existisse em Europa? De repente, esse pequeno mundo deixou de ser apenas uma lua e passou a ser um dos lugares mais promissores para a busca por vida fora do nosso planeta. A descoberta de um possível oceano subterrâneo em Europa foi um divisor de águas, abrindo caminho para futuras missões dedicadas a explorar esse enigmático satélite. Mas enquanto Júpiter e suas luas fascinavam os cientistas, a jornada das Voyagers seguiu adiante, revelando mais segredos no caminho, desta vez em direção aos impressionantes anéis de Saturno. Quando a Voyager chegou a Saturno, a humanidade já sabia que o planeta possuía anéis, mas ninguém imaginava a complexidade desse sistema. Em vez de estruturas homogêneas, as sondas revelaram que os anéis eram formados por centenas de faixas estreitas, como se fossem estradas celestes feitas de gelo e poeira. Além disso, detectaram padrões ondulados e estruturas inexplicáveis, sugerindo que forças gravitacionais estariam esculpindo os anéis de maneiras que ainda hoje intrigam os cientistas. Para quem observava daqui da Terra, Saturno sempre pareceu um ícone da elegância cósmica. Mas a Voyager mostrou que sua beleza escondia um caos fascinante. Outro grande mistério estava na maior lua de Saturno, Titã. Diferente de qualquer outro satélite já estudado, ele possuía uma atmosfera densa, repleta de metano e outras substâncias que tornavam impossível observar sua superfície. No entanto, os dados coletados pela Voyager indicaram que, sob essa espessa camada de névoa, Titã poderia ter lagos e rios de hidrocarbonetos, em um ciclo semelhante ao da água na Terra. Isso significa que, embora o ambiente seja completamente diferente do nosso, processos climáticos familiares poderiam estar ocorrendo lá, trazendo novas possibilidades para a astrobiologia. A exploração de Saturno pela Voyager não só ampliou nosso entendimento sobre os anéis e Titã, mas também levantou novas questões que permanecem sem resposta até hoje. E conforme a missão continuava sua jornada, a sonda se dirigia para territórios ainda mais misteriosos, onde o frio e a distância transformavam os planetas em verdadeiros enigmas cósmicos. Quando a Voyager 2 alcançou Urano, a surpresa foi imediata. O planeta não era apenas um gigante gasoso como Júpiter e Saturno, mas um verdadeiro gigante de gelo.
Sua atmosfera continha uma quantidade significativa de água, metano e amônia congelados, o que lhe dava aquela coloração azul esverdeada única. Além disso, os dados coletados revelaram que Urano girava de maneira completamente diferente dos outros planetas do Sistema Solar. Em vez de um eixo vertical, ele estava tombado de lado, girando como uma bola rolando em uma mesa cósmica. Até hoje, os cientistas tentam entender o que pode ter causado essa inclinação tão incomum. A viagem seguiu para Netuno, um planeta ainda mais misterioso e distante. A Voyager 2 continua sendo a única sonda a ter visitado esse mundo gelado, e o que ela encontrou foi surpreendente. Tempestades gigantescas, com ventos que ultrapassam 1.500 km por hora, tornando Netuno o planeta com os ventos mais rápidos do Sistema Solar. Além disso, foram descobertos anéis tênues e luas intrigantes, como Tritão, que orbita o planeta na direção oposta à rotação dele, sugerindo que pode ter sido capturado de outra região do espaço. Com a exploração de Urano e Netuno, a Voyager completava sua missão inicial. Mas o espaço não tem limites, e as sondas estavam prestes a ir além do que qualquer outra já havia ido, atravessando os confins do Sistema Solar rumo ao desconhecido. Depois de décadas viajando pelo Sistema Solar, a Voyager 1 e a Voyager 2 alcançaram um marco histórico, saíram oficialmente da influência do nosso Sol. Em 2012 e 2018, respectivamente, as sondas cruzaram a heliopausa, a região onde o vento solar perde força e dá lugar ao meio interestelar. Esse momento foi como atravessar uma fronteira invisível, onde as regras do jogo mudam completamente. Pela primeira vez, um objeto construído pela humanidade estava imerso no verdadeiro espaço profundo, longe do domínio do nosso Sistema Solar. Essa transição revelou descobertas inesperadas. A Voyager detectou que a densidade do meio interestelar era maior do que se imaginava, desafiando modelos científicos anteriores. Além disso, ao contrário do que se pensava, o vento solar não se dissipava gradualmente, mas encontrava uma barreira abrupta na heliopausa. Isso significa que o Sistema Solar não apenas se dissolve suavemente no espaço, mas tem uma espécie de casulo protetor que interage diretamente com o ambiente interestelar. Essas descobertas estão mudando a maneira como entendemos a posição do nosso sistema no universo. E se cruzar essa fronteira já trouxe tantas surpresas, o que mais poderia estar à espera das Voyagers na vastidão cósmica? Os sensores das sondas começaram a captar anomalias e fenômenos que nunca haviam sido observados antes, abrindo portas para mistérios que desafiam nossa compreensão do espaço. Atravessar a heliopausa já era uma façanha impressionante, mas o que as Voyagers encontraram além dela foi ainda mais surpreendente. Durante anos, os cientistas acreditaram que o vento solar diminuía gradualmente até se misturar com o meio interestelar. No entanto, os dados mostraram uma realidade completamente diferente. Em vez de um declínio suave, havia uma barreira abrupta, onde o vento solar simplesmente parava. Isso desafiou teorias que existiam há décadas e levantou novas questões sobre a verdadeira natureza da fronteira do nosso sistema solar. Outro dado intrigante foi a diferença na forma como as duas sondas cruzaram essa região. Enquanto a Voyager 1 atravessou a heliopausa de maneira relativamente direta, a Voyager 2 encontrou um ambiente mais turbulento, sugerindo que essa fronteira não é uma barreira estática, mas sim dinâmica e mutável. Isso reforça a ideia de que nosso sistema solar está inserido em uma interação constante com o meio interestelar e que essa região pode ser muito mais complexa do que se imaginava. Essas descobertas mostraram que ainda há muito a ser compreendido sobre os limites do nosso sistema solar. Mas os mistérios não pararam por aí. Conforme as Voyagers seguiam sua jornada, começaram a registrar fenômenos ainda mais estranhos.
incluindo variações inexplicáveis na densidade do plasma e oscilações na heliosfera que desafiam nosso entendimento sobre o que realmente existe no espaço interestelar. À medida que as Voyagers se aprofundavam no espaço interestelar, começaram a detectar fenômenos que deixaram os cientistas perplexos. Uma das maiores surpresas foi a densidade do plasma ao redor das sondas. Esperava-se que, ao deixar o sistema solar, essa densidade diminuísse, mas aconteceu o oposto. Os sensores da Voyager 1 registraram uma concentração maior do que os modelos previam. Isso sugere que o meio interestelar pode ser muito mais dinâmico e influenciado por forças que ainda não compreendemos completamente. Além disso, as mudanças na heliosfera, a bolha protetora criada pelo Sol, mostraram variações repentinas e inesperadas. Em alguns momentos, a influência do nosso astro parecia se estender um pouco mais, enquanto em outros, recuava drasticamente. Isso levanta a questão: o sistema solar está sendo afetado por eventos externos, como explosões de supernovas próximas, ou existem forças desconhecidas moldando essa fronteira? Essas descobertas abriram novas discussões sobre a verdadeira natureza do espaço interestelar e como ele interage com o nosso pequeno canto do universo. E, como se não bastassem todas essas anomalias, as Voyagers ainda carregam um objeto que pode um dia ser encontrado por outra civilização, o enigmático Disco de Ouro, uma cápsula do tempo cósmica projetada para levar um pedaço da Terra para os confins do cosmos. À medida que as Voyagers se aprofundavam no espaço interestelar, começaram a detectar fenômenos que deixaram os cientistas perplexos. Uma das maiores surpresas foi a densidade do plasma ao redor das sondas. Esperava-se que, ao deixar o sistema solar, essa densidade diminuísse, mas aconteceu o oposto. Os sensores da Voyager 1 registraram uma concentração maior do que os modelos previam. Isso sugere que o meio interestelar pode ser muito mais dinâmico e influenciado por forças que ainda não compreendemos completamente. Além disso, as mudanças na heliosfera, a bolha protetora criada pelo Sol, mostraram variações repentinas e inesperadas. Em alguns momentos, a influência do nosso astro parecia se estender um pouco mais, enquanto em outros, recuava drasticamente. Isso levanta a questão: o sistema solar está sendo afetado por eventos externos, como explosões de supernovas próximas, ou existem forças desconhecidas moldando essa fronteira? Essas descobertas abriram novas discussões sobre a verdadeira natureza do espaço interestelar e como ele interage com o nosso pequeno canto do universo. E, como se não bastassem todas essas anomalias, as Voyagers ainda carregam um objeto que pode um dia ser encontrado por outra civilização: o enigmático Disco de Ouro, uma cápsula do tempo cósmica projetada para levar um pedaço da Terra para os confins do cosmos. Quando as sondas Voyager foram lançadas, a NASA tomou uma decisão ousada: enviar junto com elas um presente para qualquer civilização que pudesse encontrá-las no futuro. Assim nasceu o Disco de Ouro, um registro fascinante da diversidade da vida na Terra. Esse disco contém saudações em 55 idiomas, sons da natureza, músicas de diferentes culturas e até imagens codificadas da humanidade e do nosso planeta. É essencialmente uma garrafa lançada no oceano cósmico, carregando nossa identidade para além do sistema solar. O conceito por trás do Disco de Ouro é ao mesmo tempo inspirador e misterioso. Se um dia uma inteligência alienígena encontrá-lo, será que conseguirá decifrar seu conteúdo? Mais do que uma tentativa de comunicação, ele é uma mensagem de esperança, um testemunho de que a humanidade existiu e tentou se conectar com o universo. Carl Sagan, um dos idealizadores do projeto, disse que essa seria a nossa carta de apresentação para o cosmos. Mesmo que nunca seja encontrado, o disco já cumpriu um papel essencial.
Ele nos fez refletir sobre quem somos e como gostaríamos de ser lembrados. Mas, enquanto o disco de ouro segue sua jornada silenciosa pelo espaço profundo, o próprio Sistema Solar também esconde uma história fascinante. As Voyagers revelaram que estamos dentro de uma estrutura cósmica gigantesca chamada bolha local, uma espécie de vazio no meio da Via Láctea que pode ter sido esculpido por explosões de supernovas. Ao explorar os confins do Sistema Solar, as Voyagers ajudaram a confirmar algo intrigante. O Sol e seus planetas não estão simplesmente flutuando no espaço vazio, mas sim dentro de uma gigantesca estrutura chamada bolha local. Essa bolha tem aproximadamente 1000 anos-luz de diâmetro e parece ter sido esculpida por antigas supernovas, explosões estelares tão poderosas que moldaram o meio interestelar ao nosso redor. O curioso é que essa bolha não é totalmente vazia. Ela contém gases quentes e emite radiação que pode influenciar nossa vizinhança cósmica. A existência da bolha local levanta uma série de questões sobre o passado da nossa galáxia e até sobre a própria formação do Sistema Solar. Algumas teorias sugerem que a Terra pode ter se formado dentro dessa estrutura, o que explicaria certas características da poeira cósmica encontrada em meteoritos. Além disso, essa bolha funciona como um escudo parcial contra raios cósmicos vindos de outras partes da galáxia, mas também pode permitir que certos tipos de radiação passem com mais facilidade. Ou seja, a bolha local pode ter influenciado a evolução da vida na Terra mais do que imaginamos. Mas se essa bolha já era um mistério por si só, as Voyagers ainda detectaram algo ainda mais estranho durante sua jornada. Um som persistente vindo do espaço profundo. Esse misterioso zumbido cósmico, registrado ao longo dos anos, pode ser a chave para compreender fenômenos que até agora desafiam nossa compreensão do universo. Enquanto navegava pelo espaço interestelar, a Voyager 1 captou algo totalmente inesperado. Um som constante e enigmático, um verdadeiro zumbido cósmico. Esse ruído não era causado por planetas, estrelas ou qualquer fonte óbvia conhecida. Na verdade, ele vinha do próprio meio interestelar, mais especificamente das vibrações do plasma ao redor da sonda. A descoberta pegou os cientistas de surpresa, pois ninguém esperava encontrar um sinal tão persistente no vasto e aparentemente silencioso espaço profundo. A presença desse zumbido sugere que o meio interestelar é muito mais ativo do que se imaginava. Diferente da ideia tradicional de um vácuo absoluto e inerte, ele parece estar pulsando com interações energéticas que ainda não compreendemos totalmente. Algumas hipóteses apontam que esse som pode estar relacionado a ondas de choque, vindas de explosões de supernovas distantes, ou até mesmo ser influenciado por perturbações magnéticas em escalas colossais. O fato é que, até agora, esse fenômeno permanece um grande mistério. Mas, enquanto a Voyager 1 continua captando esse estranho som, seu tempo está se esgotando. A energia das sondas está chegando ao fim, e em breve elas entrarão em um silêncio definitivo, encerrando uma das maiores missões da história da exploração espacial. Depois de quase 50 anos explorando o universo, as sondas Voyager estão se aproximando de seu limite final. Com geradores de energia nuclear gradualmente se esgotando, espera-se que, por volta de 2025, ambas as sondas percam a capacidade de se comunicar com a Terra. Será o fim de uma era na exploração espacial, mas não o fim da jornada das Voyagers. Sem energia para transmitir dados ou receber comandos, elas continuarão vagando pelo espaço interestelar, como mensageiras silenciosas da humanidade, atravessando distâncias que nenhum outro artefato terrestre jamais percorreu. Mesmo após o fim da comunicação, a contribuição das Voyagers permanecerá imortalizada. Suas descobertas transformaram nosso entendimento do Sistema Solar e, além,
revelando mundos inexplorados, fenômenos misteriosos e até ajudando a redefinir as fronteiras do espaço interestelar. Além disso, elas carregam consigo o disco de ouro, uma cápsula do tempo que pode um dia ser encontrada por outra civilização. Ainda que isso possa nunca acontecer, a simples possibilidade já representa um dos feitos mais audaciosos da humanidade. E assim, mesmo quando suas baterias se apagarem e suas antenas ficarem em silêncio, as Voyagers continuarão sua odisseia cósmica, cruzando galáxias ao longo de milhões, ou até bilhões, de anos. A pergunta que fica é: quem ou o que as encontrará primeiro? Depois de tudo o que você aprendeu sobre a missão Voyager, pare e pense. Se duas sondas lançadas há quase 50 anos conseguiram mudar completamente nossa visão do universo, imagine o que ainda está por vir. O espaço não é apenas um vazio sem vida, ele está pulsando com mistérios que desafiam nossa compreensão. Se descobertas tão impressionantes foram feitas por sondas com tecnologia da década de 70, o que poderemos encontrar quando explorarmos ainda mais fundo? Agora me diga, qual dessas descobertas mais te impressionou? Você acredita que um dia poderemos entrar em contato com alguma civilização extraterrestre? Ou acha que o universo guarda segredos que nunca seremos capazes de desvendar? Deixe seu comentário, quero saber sua opinião. E se você ficou fascinado por tudo isso, imagine o que mais podemos aprender nos próximos vídeos. Então já sabe, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha explorar comigo as curiosidades mais incríveis sobre o universo. O espaço está apenas começando a revelar seus segredos, e você não vai querer perder o que vem por aí.